bem-vindos novamente a esse canal. Vamos falar se 2 litros de água é de fato a quantidade ideal de água para ser consumida em 24 horas. Será que é de mais? Será que é de menos? Ou será que é o ideal? Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Todo mundo sabe que o nosso corpo é formado basicamente por água, tá? Mais de 70, 80% do corpo humano é formado por água. A água participa de uma série de reações bioquímicas e uma série de processos biológicos. Ela é extremamente importante para manter a vida, para manter o corpo em pleno equilíbrio. Pense o corpo humano, gente, como uma verdadeira máquina, um carro. Tá? O carro ele precisa de água para funcionar. A água ali no carburador é o que vai esfriar o motor, senão ele esquenta e acaba batendo o motor, tá certo? Que é uma das partes mais importantes do automóvel. Então o corpo não é diferente. Se você está ingerindo água em uma quantidade muito baixa ou até em uma quantidade muito alta, isso vai acabar prejudicando o funcionamento do corpo e pode gerar até um colapso, né, de alguns órgãos. O grande órgão responsável por manter o equilíbrio ideal de água e líquidos dentro do corpo são os rins. Tá? Através de uma série de hormônios, ele consegue aumentar ou diminuir a diurese, a quantidade de urina, a depender do estado de hidratação. Então, pessoas que estão desidratadas merecem reter mais líquido, é isso que os rins vão fazer. E pessoas que estão cheias de líquido, que a gente chama de hipervolêmicas, o que a gente vai observar é que o rim vai tentar jogar ao máximo esse excesso de água para fora. Mas então, 2 litros de água é o fundamental? Bom, vamos entrar nesse assunto. Eu queria só que você desse um like nesse vídeo, se inscrevesse. Eu queria também fazer uma pergunta aqui nos comentários. Quanto tempo a gente consegue sobreviver sem a presença de água, sem ingerir nenhum tipo de líquido, tá? Mas então, como eu venho dizendo, 2 litros de água costuma ser o mais recomendado e, de grosso modo, se você pensar numa grande média da população, é até um número interessante, tá? O que a gente usa, na maioria dos casos, é 35 ml por quilo. Então, um indivíduo de 70 quilos, ele vai ter que ingerir em 24 horas em torno de 2 litros e 400, 2 litros e meio de água em 24 horas, tá? Acontece que esse valor estático não deve ser usado para todas as situações. Por exemplo, uma pessoa mais alta, uma pessoa que tem um peso maior, ela vai precisar de mais água do que uma pessoa mais baixinha, do que uma pessoa mais magrinha, tá? Além disso, o sexo masculino também necessita um pouco mais de água do que as mulheres. A idade, né? A depender da idade que a gente tem, crianças necessita em relação à porcentagem do peso de uma quantidade maior de água, as atividades que uma pessoa executa, o clima que ela está submetida, se é um clima quente, se é um clima mais frio, se é um clima mais úmido, se é um clima mais seco. Então existe uma série de fatores que devem ser levados em conta na hora de você dizer qual é a quantidade ideal de líquido, tá bom? Alguns esportistas podem perder até 1 litro, 1 litro e 200, 1 litro e meio de líquido em um esporte que ele pratica. Então essa pessoa precisa ingerir mais água, tá? Além disso, a água nem sempre é benéfica, tá? Pacientes que têm insuficiência cardíaca, insuficiência renal, tá? Eu inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link mostrando um dos grandes erros que é ingerir muito líquido quando a pessoa tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, que está inchado, tá? Então a água pode ser também considerada um veneno em alguns tipos de paciente que não devem exagerar na quantidade de líquidos, ou seja, veja, 2 litros é um número geralzão para um indivíduo normal, em condições boas de temperatura, em condições de atividade física sem muito exagero, aí tudo bem. Mas para as peculiaridades a gente vai ter que individualizar a quantidade de água para essas pessoas, tá bom? Uma coisa interessante que às vezes consegue nos ajudar é observar as características da urina. Então a urina mais concentrada, amarelo escuro, com odor forte, é sinal de que o corpo está desidratado, que o rim, como regulador, como eu falei no início, ele está retendo ao máximo de água. Ele está excretando as toxinas do sangue no mínimo de volume possível, numa mínima quantidade de água possível. Entretanto, a pessoa que tem uma urina mais clara, sem um odor tão forte de urina, de ureia, então quer dizer que provavelmente ele está com a diurese mais próxima do ideal e que o rim não está se esforçando tanto para reter líquido. Então, observar as características da urina talvez seja um aspecto, tá? Mas em conclusão, 2 litros é um valor interessante? É um valor interessante de uma forma mais geral, pegando a média da população em condições
boas, né, de saúde, mas a gente sabe que a quantidade de líquidos que o indivíduo deve ingerir em 24 horas depende de uma série de fatores, como a gente falou, né, do sexo, da idade, da temperatura, da atividade que ele executa, e aí sim a gente precisa individualizar para cada caso mais específico.